Então eu vou chamar o Lucas aqui para a nossa reunião de hoje, para entender quais foram os passos mais importantes que o Lucas tomou para ter uma carreira consolidada aí de sucesso como consultor SPHCM, utilizando regras e esquemas. Bom, antes da gente entrar na parte bruta da nossa live, eu queria que você se apresentasse aí, né? Para quem não conhece, como você entrou no mundo SAP, né? É uma dúvida, acho que todo mundo que entrou no mundo SAP tem ali um ponto de inflexão, alguma coisa ali que fez, que entrou ali. Tenho certeza que não é fácil entrar nesse mundo, né? Ali quando a gente ainda não está inserida, ainda não tem alguns conhecimentos, então eu queria que você compartilhasse como foi a sua inserção no mundo SAP. Bom, vamos lá. Sou o Lucas, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Sou consultor SAP há 7 anos aí, trabalho com módulo de HCM. Hoje posso dizer que sou especialista em folha de pagamento, em time, sou especialista também em regras e esquemas, né? Gravo os videozinhos. Hoje eu comecei a gerar bastante conteúdo, principalmente para os usuários. Eu vi que nos projetos para onde eu passei, a gente observa que tem um grande gap aí, então por que não, né? Nas minhas horas vagas aí, as poucas horas vagas que a gente tem, gerar esse conteúdo para a galera que é muito bacana. Então eu sou lá de Araçatuba e há 7 anos eu resolvi mudar para São Paulo para justamente entrar nesse mercado SAP, né? Foi por influência assim de dois primos meus, dois primos que eram consultores, e aí, poxa, eu vendo eles, enfim, eu já sou formado em sistema de informação, né? Então eu era na área de TI, trabalhei 1 ano com desenvolvimento de sistemas, e aí eu vendo eles ganhando dinheiro e tudo mais, eu falei, poxa, eu quero fazer isso aí que vocês estão fazendo, o que que é? Não, é o SAP. Aí eu fui pesquisar o que era isso. Foi aí que eu decidi entrar. Inicialmente não era na área de HCM, na verdade eu ia entrar muito mais provavelmente para nível ABAP e tudo mais, porque eu era de sistema, eu era desenvolvedor. E eu, assim, estava em Araçatuba, ia vender meu carro, ia para São Paulo para fazer academia e aí procurar emprego. Eu lembro que eu ia ter 1 mês aí para fazer tudo isso e arranjar um emprego, senão eu tinha que voltar, que não tinha mais dinheiro. Mas aí, por sorte, 1 mês antes de eu vender meu carro, de eu fazer isso, abri uma vaga de trainee numa consultoria, onde eu fiz o processo seletivo e passei, e foi aí que eu entrei no HCM. Então, na verdade, o HCM surgiu por acaso na minha vida, né? Bom, e aí foi, né? Isso foi em 2013, se eu não me engano, 2013, fazem 7 anos já, parece que foi ontem, mas fazem 7 anos. E daí foi uma boa, longa história aí. Então, fiz o programa de trainee, passei no programa de trainee, fiquei 1 ano como trainee, aí depois começa a escalar na carreira, né? Fui para consultor júnior, pleno, sênior, depois tive a oportunidade de liderar, né? Ser líder técnico, tive a oportunidade de gerenciar, né? Ser um gerente de consultoria, e hoje eu trabalho, a gente está iniciando aí, abrindo as portas e começando os trabalhos da minha própria consultoria, né? Então, tanto consultoria quanto treinamento é o foco aí. Uma coisa muito boa, é um mercado realmente muito fechado, muito difícil. Eu senti muito isso, principalmente eu, lá do interior, que praticamente lá nem se falava de SAP, para vir para São Paulo e tudo mais, mas foi meio que, o HCM foi quase uma sorte, digamos assim, mas foi uma grande oportunidade que apareceu e eu abracei com todas as minhas forças e deu tudo certo, graças a Deus. Hoje eu gosto muito. Show, show. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que você começou lá atrás como desenvolvedor, ou seja, você, então, até como você falou, era para ser a BAP, né? Era para ser a BAP. Exato. Você, como consultor HCM, assim, especialista em regras e esquemas, folha de pagamento, time, você acha que essa parte sua de desenvolvedor que você tinha, ou seja, o pessoal fala que tem o atacante de origem que vira ala e tudo mais, você acha que por ser de origem um desenvolvedor, você acha que isso facilitou de uma certa forma alguns entendimentos dentro da sua vida como consultor, dentro dos seus atendimentos, dentro da sua, sei lá, alguma análise, alguma lógica, alguma coisa? Não, com toda certeza. Eu falo que, na verdade, o consultor funcional, né, ele precisa de duas partes. O técnico e a parte do negócio em si. Tanto que no HCM a gente vê muita gente, né, principalmente em folha de pagamento, que migrou da parte do negócio. Eu fiz o contrário. Eu era da parte de TI e tive que correr atrás da parte de negócio, né? Então esse era o meu grande gap aí. A parte de TI para mim foi, digamos assim, não fácil, né, mas um pouco mais intuitivo, fazia um pouco mais sentido do que a própria parte do negócio. E com toda certeza, principalmente na questão de regras e esquemas, né?
Então, claro que são comandos totalmente diferentes, claro que são coisas totalmente diferentes de uma linguagem, das linguagens de programação que eu trabalhava, né? Na época era Delphi, Java, mas assim como toda linguagem de programação, para você migrar de uma para outra, você tem que aprender a básica, a estrutura dela e depois é comando. Mas você conhecendo lógica, você dominando como fazer uma boa lógica, tendo essa experiência com isso, a questão de você estruturar, de você montar, a forma que você pensa e tudo mais, com toda certeza isso eu trouxe na bagagem comigo que, é, enfim, me fez muito bem, me ajudou muito e me ajuda cada dia mais. Bom, eu vou falar por mim. Eu vim de TI, então, assim, para mim, aprender a parte do negócio foi algo muito difícil, né? Foi algo muito difícil porque, não sei você, Lucas, mas a nossa CLT, né? Nossa CLT é algo que, assim, a gente sabe que, poxa, se a gente pesquisar na internet, a gente acha algumas coisas e tudo mais. Só que a gente sabe que ela é um pouco aberta, né? Não sei se você também repara isso, né? A CLT ela é um pouco aberta, então, assim, fica meio que cada cliente pode abordar o que quiser, às vezes da forma meio que quiser. E aí eu acho que nós consultores HCM, principalmente quem domina regras e esquemas, talvez tenha um pouco de facilidade, porque a gente sabe que com essa abertura, às vezes algumas regras que já existem de forma standard, ou alguns processos de esquemas que já existem, ele talvez possa servir para um cliente, mas aí às vezes para um outro cliente ele acaba não servindo, né? E aí que a gente tem que entrar, né, com o domínio de regras e esquemas para poder atender uma necessidade de negócio do cliente, né? E não sei se você também percebe isso, né? Que assim, poxa, às vezes a gente acha que já viu, às vezes, de tudo, né? Poxa, já fiz tanta coisa mirabolante. Aí você chega num cliente novo, na implementação de um projeto, e vê lá que tem um desenvolvimento lá, algo para fazer via regras e esquemas que a gente nunca fez antes, né? Ô, Lucas, uma pergunta aqui agora que me veio. Hum. Você tem alguma experiência para compartilhar, assim, de que você teve que atender de regras e esquemas dentro de um cliente que, assim, que não fugia da legalidade, mas é algo, assim, que você nunca tinha visto, algo meio que mirabolante, assim, que você poderia compartilhar com a gente? Ah, nossa, vários. Na verdade, legislação brasileira, como você falou, é a coisa mais maluca. Muito Para mim aberto, foi né? minha grande dificuldade mesmo. Do mesmo jeito que a gente tem os termos técnicos, tem os termos da legislação. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a folha de pagamento, eu entendi o que eu recebia no meu lerite. Eu não fazia ideia, eu sei que tinha desconto, NSS, mas eu não sabia conferir bolufas aquilo lá. Eu aprendi sendo consultor. Eu falei, então é isso, eu vou começar a conferir meus pagamentos também. Ver se tá tudo certo, se não tá faltando nem sobrando, né? Exato, exato. Mas de coisa malucas, maluca entre aspas, né? Enfim, de variações que a gente tem, cara, já vi muito, né? Para falar uma que deu um bom trabalho e que foi um certo recente aí, foi talvez não na parte de legislação, mas a parte da forma como a empresa fazia, né? Quando eu fui configurar uma contabilização, enfim, e eles separavam conta por conta das provisões, então tinha conta de terceiro separado por SESI, Senai, então tudo separadinho, e como o standard faz geralmente agrupado, eu tive que separar tudo isso via regra, né? Então, assim, claro que pelo domínio de regras e esquemas, porque eu lembro também que eles já tinham uma proposta de uma outra consultoria, onde eles iam partir para um desenvolvimento. Eu analisei junto com eles e falei, ó, dá para a gente tentar fazer standard. No final das contas deu certo, né? Standard via regra e esquema. Deu um baita trabalho, mas o domínio aí da regra e esquema me ajudou muito com isso. E tive que Show. separar tudo ali, as provisões. No final das contas ficou bacana, mas deu um trabalhão. Que legal. Você diz ali as provisões de parte empresa, referente tipo, a terceiros ali, SESI, Senai, Isso, isso, Senat, essas isso, isso. coisas? A parte empresa ali, que dentro deles a gente tem a parte empresa, 20% geralmente, RAT, né? E os terceiros. Isso tudo fica, geralmente, o standard fica numa rubrica só, né? E o SAP calcula, baseado nas tabelas lá, o percentual total. Então eu Sim, tive fica que nas separar MIs, né, da bonitinho via vida, né? regra. Exato. Então eu tive que separar bonitinho via regra só as partes dos terceiros, né? A parte do RAT, empresa, ficava tudo numa só, continuava numa só. Mas foi Poxa, bacana. que interessante. Show. Ou seja, se você não tivesse esse domínio, com certeza essa empresa, ela teria talvez fechado a consultoria com você um desenvolvimento ABAP, ou seja, ia ter que gastar mais dinheiro, gastar mais tempo, especificação e fugir das garantias que vêm da SAP, né? Que quando a gente trabalha com regras e esquema, a gente tem total garantia das operações, né? Sim, sim. Eu particularmente, eu sou aquele cara que evita o desenvolvimento ao máximo. Não porque,
Claro, tem a questão também de a gente prestar um melhor serviço, da gente fazer as coisas seguindo as boas práticas e tudo mais. Tempo, geralmente, às vezes, desenvolver até mais rápido, tempo por tempo, né, dependendo do desenvolvimento que for. Mas eu gosto muito justamente porque fazendo via regra, esquema é uma forma de eu ter o controle. Porque se eu tenho que passar para uma BAP, por mais que eu consiga entender, eu consigo debugar, consigo analisar um programa, mas desenvolver eu não desenvolvo. Então, se eu faço, eu tenho que passar para uma BAP. Se eu preciso ajustar, eu tenho que passar para a BAP. Se de repente tem algum problema, eu tenho que passar para a BAP. Então, eu não gosto dessa dependência. Esse é um dos principais motivos assim que me fizeram debulhar de cabeça em regras e esquemas para aprender, porque é um mundo absurdo, cabe muita coisa ali dentro. Mas para ter o controle assim e evitar, não que é ruim, né? Não que desenvolver seja ruim, não que a BAP seja ruim, muito Uhum. pelo contrário, ajuda muita gente. Mas é que eu gosto de, se é possível, eu vou fazer aqui e eu vou ter o controle para que se precisar eu mesmo mexo, eu mesmo ajusto, né? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, né? Em qual momento da sua carreira como consultor você percebeu que aprender regras e esquemas era importante para sua carreira? Era assim, que momento você viu que regras e esquemas era ali, você tinha que aprender regras e esquemas porque você viu que era importante, ou você não viu que era importante e aprendeu porque foi assim? Como é que funciona essa parte de regras e esquemas para você? Na verdade, quando eu vim para São Paulo, né? Como eu falei, vim do interior, vim para São Paulo, morando sozinho, eu vim para trabalhar e para crescer na carreira. E eu lembro que logo quando eu cheguei no treinamento, no trainee lá, quando eles foram falar de folha de pagamento, já era assim, folha de pagamento é o módulo mais difícil, mas também é o módulo que mais ganha. Eu falei, opa, já gostei, né? É difícil, mas beleza, pelo menos dizem que é o que mais ganha. Aí, quando foram dar o treinamento de regra e esquema, falou, esse aqui é o grande calcanhar de Aquiles, é o que dificulta e quem domina é o que mais ganha. Eu falei, opa, já sei, acho que é isso que eu quero. Aí que eu comecei, desde aí eu já falei, eu preciso aprender. E eu lembro que eu fui no primeiro projeto que eu fui, cara, foi batata. Tinha os consultores, né, os mais sêniores, assim, e eu lembro que foi lá em Piracicaba, então a gente ficava num hotel, né, ficava a semana inteira lá, voltava só de final de semana, e à noite a gente geralmente descia ali no hall do hotel, que bem espaçoso, bem gostoso ali, ficava tomando uma cervejinha muitas vezes, e tinha consultor lá trabalhando, né, e às vezes não descia porque estava trabalhando, eu descia, ficava lá com a gente conversando e trabalhando, e geralmente era consultor de folha e estava lá fazendo as configurações. Eu falava, poxa, mas por que não passa para outro, né? Tanta gente. Ah, não, porque isso aqui é complexo, e aí eles passam para mim por garantia, ou porque o cliente pede e quer que eu faça, se não for eu, eles não fecham. Eu falei, poxa, que legal. E aí eu perguntava para eles, mas por que tem você e tal, o que tem diferencial? E eles falavam que geralmente, porque quando tem algo que é configuração complexa, vai envolver regra e esquema, não é todo mundo que domina. E eles passam para mim. Então o consultor trabalhava, às 8 horas do dia e ganhava as 8 horas do dia e ganhava às vezes mais 2, 3 por dia. Então eu falei, puxa merda, além da taxa ser boa, o consultor trabalha muito, tem muita demanda, é muito solicitado. E eu falei, preciso aprender isso. E foi aí foi com isso que eu decidi, assim, meio que por vontade de crescer na carreira e por eu ter observado que esse seria um grande diferencial. Eu via que não era todo mundo que dominava, muita gente conhecia, mas dominar de verdade, eram muitos poucos, né? E isso eu já percebi naquela consultoria que era focada em nicho de HCM, tinha ali, acho que na época, 70 consultores, e desses 70, dá para falar, não sei, né? Que, sei lá, uns 10 ou nem isso dominavam de verdade a regra e esquema. Então eu vi que era uma grande oportunidade, era um gap no mercado ali que quem dominasse mesmo ia se destacar rapidamente, né? Entendi. Pô, show de bola. Você disse, Lucas, eu vou ressaltar que é uma fala sua, se não for eu, eles não fecham. Ou seja, o que eu consigo entender disso é o seguinte, que o cliente, ele só fechou talvez aquela demanda, ou só aceitou aquela demanda porque foi com aquele consultor. Ou seja, não é nem a credibilidade da consultoria, é a credibilidade da pessoa, do consultor, por exemplo, Lucas Saturnino. É isso mesmo? Sim, na verdade é bem isso. A gente sabe, né? Que o mundo de consultoria tem muito isso, é nome. O lado positivo e negativo, infelizmente, tem, enfim, se você às vezes passa por um projeto e faz uma cagada, às vezes as portas se fecham para você, né? Infelizmente, né? Então é um mercado muito fechado, é um mercado onde todo mundo se conhece no final das contas, né? O seu nome voa pelas bocas que você nem imagina quando você faz um bom trabalho, também quando você faz um trabalho ruim, mas é muito melhor ser conhecido pelo bom trabalho, né?
E tem muito isso, eu via muito isso, e graças a Deus também já tive a oportunidade de ser assim, de ser, inclusive quando eu decidi abrir minha consultoria, as primeiras consultorias que vieram atrás de mim eram porque já tinham feito trabalho comigo. Eu falava, Lucas, beleza, eu quero fechar com você, não importa se vai ser pela consultoria X, Y, Z ou pela sua, mas é você, tem que ser você, porque eu quero que você venha aqui fazer o trabalho. Então, tem muito isso sim, e é bom, né? É bom, na verdade é bem gratificante. Quando isso chega a você, assim, dá aquela sensação de, poxa, legal, tô fazendo um trabalho bem feito, é por aí mesmo e até motiva, né? Entendi. Então, bom, isso eu já tinha mesmo essa visibilidade, você até confirmando aqui pra galera. Ou seja, nós consultores HCM, consultores SAP como geral, a gente tem um passe, né? Que ele vai ficando mais caro de acordo com o que a gente vai fazendo. Ou seja, se você é consultor SAP, tem um passe, HCM outro. Aí se você é de folha, talvez seja o módulo que mais paga, né? Como você disse. E aí se você domina regras e esquemas, talvez seu passe esteja lá em cima. E aí se um cliente solicita você, então aí você é tipo o queridinho, né? Você às vezes acaba sendo ali o famoso jogador caro, vamos falar assim, a gente pode dizer, o jogador caro. O Cristiano Ronaldo ali. Bom, bacana saber disso, né? E esse negócio que você falou de nome dentro do mundo é algo muito perigoso, né? Eu acho. O nosso mundo do SAP, ele é muito pequeno, né? Muito fechado, digamos assim. Às vezes a gente faz um bom trabalho e aí, poxa, 2 pessoas divulgam, mas quando a gente faz um mau trabalho, 10 criticam. E eu acho que isso está muito ligado à nossa imagem, né? Eu acho que se a gente acaba ferindo ou acontecendo alguma coisa com ela, é muito difícil depois reconquistar. Funciona mais ou menos como uma confiança, né? Não sei, minha mãe fala muito isso, né? Por exemplo, a confiança ela é muito difícil de se conquistar e ela é muito fácil de se perder. E eu acho que a nossa imagem como consultor também, às vezes é isso, né? Às vezes a gente tá no mau dia, aí a gente fala alguma besteirinha, poxa, pronto, você não volta mais naquele cliente só porque você acordou com o pé errado ali, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Dentro da folha de pagamento, o dominar regras e esquemas, na verdade, contribui muito para isso, no sentido de, eu já vi isso muito acontecer. Mesmo que sem querer, e não por mal nenhum, enfim, não querendo empurrar desenvolvimento ou coisa do tipo, mas às vezes o consultor, por não saber que é possível fazer via regra e esquema, fala que tem que fazer um desenvolvimento e tudo mais. E o que a consultoria faz? Vai perguntar para outro. Porque é igual quando você vai em médico, em coisa, né? Se você tem, um falou uma coisa, uma segunda opinião que eu confio. É sempre assim, e faz parte. E às vezes, quando eles vão perguntar para o outro, eles não falam assim, olha, fui lá, o consultor X me falou dessa forma. É isso mesmo? Não. Né? Porque se fala assim, ainda pelo menos você consegue contornar as coisas para também não ferrar o amigo, né? Eles vêm e falam assim, ó, preciso fazer essa demanda. Dá para fazer via standard ou tem que desenvolver? E se dá para fazer standard, já aconteceu comigo, que infelizmente eu falei, olha, dá para fazer standard, claro, né? Vai precisar fazer algumas regras e tudo mais, mas dá para fazer standard. Queimei o colega sem saber. Porque aí quando ele fala, é mesmo? Dá pra fazer standard? Então tá bom. Então legal, então quero que você faça. E o outro? Aí depois quando você tá lá dentro que eles contam, porque veio um consultor aqui e, poxa, falou que não dá pra fazer standard. Olha, ele queria passar a perna na gente. E não é. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que é por falta de conhecimento, mas infelizmente o cliente acaba tendo uma visão diferente e distorcida disso, né? Exatamente. Aconteceu comigo uma vez isso também, que eu fui atender uma demanda lá por acaso do destino, o consultor que estava no projeto, ele passou mal e eu era de suporte, né? Tive que suprir essa necessidade e acabou que o cliente me passou uns 5 chamados lá no mesmo dia, eu atendi todos, ficou super feliz, E aí, no dia seguinte, o meu gestor me ligou de novo pedindo para voltar para aquele cliente, né? Eu falei, ué, não era só um dia que ele estava doente? Não, vai lá. E aí eu fui ficar sabendo que o cliente que tinha me solicitado, porque ele tinha gostado muito do meu trabalho, e aí, dia vai, dia vem, porque eu acabei ficando depois 1 ano direto nesse cliente, né? No frigir dos ovos, eu substituí o consultor que estava lá, mas assim, inocentemente, né? Depois eu fiquei sabendo que aqueles 5 chamados que eu atendi estavam em uma fila há muito tempo, porque estava para aprovação de budget para desenvolvimento. Né, o consultor que falou lá, eu tenho certeza que, assim, não foi por maldade que ele falou que era desenvolvimento, foi, às vezes, exatamente por aquilo, falta de conhecimento, ou um entendimento, alguma vírgula faltou entre entendimento de cliente e usuário, de cliente e consultor, e aí acabou acontecendo isso. Aí eu, inocentemente, cheguei lá, se eu soubesse que o consultor já tinha falado isso, talvez eu teria tomado uma abordagem diferente, teria falado com esse consultor e falado, dá para fazer assim, ó, toma a solução, vai lá e leva para o cliente e fala que dá, né? Não precisa nem ser eu. Mas aí, poxa, a gente
acaba não sabendo aconteceu isso, né? Então, indiretamente, acho que, não sei nem se essa é a palavra correta de usar, indiretamente eu, sem querer, queimei um consultor, assim, mas totalmente indiretamente, né? O cara me perguntou, eu respondi, não vou ficar guardando informação, não tem porquê, né? E aí acabou Sim, acontecendo claro. isso. Tá. Outra pergunta que da fala que você falou agora no começo, que essa pergunta me gerou outra pergunta. Você disse que esses consultores são muito requisitados e chega até a ser um pouco escasso. Você agora, você já foi, né, gerente, líder, né, que você já falou, você também agora é autônomo, é proprietário da sua própria consultoria. Você, tendo essa visão assim mais estratégica, você vê que é difícil achar bons consultores que dominam regras e esquemas. Isso é um nicho que tem um gap no mercado, não de consultores de folha, mas de consultores de folha que dominam com perfeição regras e esquemas. Sim, na verdade, é aquilo. Do mesmo jeito que lá atrás, para mim, foi passado, que era a grande dificuldade, que era, sei lá, a cereja do bolo, ainda hoje eu vejo que é assim, né? Muitos consultores, aliás, grandes consultores de folha de pagamento, que conhecem, obviamente, mas que não dominam a fundo, assim. Então, uma coisa é eu conhecer, saber ler, conseguir ali me virar, mas outra coisa é eu dominar, saber do porquê que o esquema funciona daquela forma, quais são os principais pontos, né, o que eu preciso saber, né, como montar uma lógica, né, o que eu consigo fazer dentro da regra esquema, que tipo de coisa eu consigo ler e utilizar ali dentro, não só simplesmente decorar comando. Eu até falo que eu sou péssimo para decorar comando, minha memória é absurdamente ruim. Eu paro de trabalhar na sexta. Na segunda eu perco meio período lembrando que eu estava fazendo na sexta para continuar, porque eu não lembro. Por isso que eu anoto tudo, documento tudo. E, então minha memória é péssima. Só que eu aprendi a construir as lógicas, a construir as configurações, sei o que é possível, sei o que não é possível. O que não é possível ainda eu desconfio e busco de novo para ter a certeza, que eu sou bem assim, e sei buscar. Então é sempre F1, sempre F4 na P04 para ler as operações. Às vezes perco, sei lá, um tempo enorme para procurar uma operação que eu não lembro o nome, mas procuro, acho. E esse tipo de pessoas que fazem o trabalho dessa forma é um pouco escasso sim no mercado. Eu vejo que são poucos não, mas tem um bom número, né? Mas poucos perto da quantidade de consultores, né? E vejo que tem muita gente que sabe e busca, o que eu acho bacana. Eu vejo que tem muita gente buscando isso. Eu percebi depois que eu vi que você começou a gravar os vídeos, o feedback que você começou a ter, os vídeos que eu comecei a gravar, né, que muitas vezes até consultor vem falar comigo, é focado para o usuário, mas muitos consultores às vezes vêm falar comigo, vêm tirar dúvidas, eu acho muito bacana mesmo, porque tem a humildade de saber que precisa crescer e a sabedoria de saber que crescer, que aprender vai ser só importante para ele, quem vai crescer é ele, quem vai ganhar é ele, né? Mas eu vejo sim que ainda hoje tem um grande gap aí, que quem buscar isso vai se destacar e vai ter um crescimento bacana aí na carreira ainda. Bacana. E assim, você disse que você aprendeu regras e esquemas, você se interessou por regras e esquemas, né? Uhum. Pelo que eu vi aí, foi questão de reconhecimento, remuneração e tudo mais. Mas eu acho que você não falou. Como que você aprendeu regras e esquemas? Foi sozinho? Foi com a ajuda de alguém? Foi sendo sombra, né? Acho que é sombra que fala, né? Quando a gente é sombra de algum consultor sênior, né? Comecei a aprender, na verdade tinha um treinamento, mas o treinamento foi um extremo overview mesmo. E foi no Tá. dia a dia nos projetos, né? Eu costumo falar que eu dei uma certa sorte de entrar na consultoria onde eu entrei, porque tinham consultores excepcionais lá, e eu fui para o projeto, desde da parte ali do... Posso fazer uma pergunta? Te Pode. interrompendo? Esses consultores que lá atrás, no início da sua carreira, você disse que foram consultores excepcionais, que te ajudaram, eles ainda estão na ativa? Então, só nativo. Bom, e aí eu fui, então, desde quando eu entrei, fui programa de trainee, aí eu estudava muito, estudava em casa, porque eu queria me destacar já logo ali, porque eu sabia. Eles, na verdade, falaram no começo, né, ó, depois aqui, desse treinamento, a gente vai separar as pessoas e, conforme o desempenho, cada um vai para o projeto, vai para isso, ou vai para aquilo, ou vai para o suporte, eu queria ir para o projeto, né? Porque eu ouvi falar também que o projeto é melhor, o projeto se desenvolve, etc, etc. Então, eu me dediquei muito no treinamento e consegui ir para o projeto. Nesse primeiro projeto, eu falo que eu dei sorte porque eu estava com 2 consultores excepcionais de folha de pagamento que dominavam muito regra e esquema, né? E dei sorte também de ser um projeto de rollout,
né, com um bom tempo, né? Naquela época a gente tinha projetos com tempos razoáveis para você fazer a coisa tranquilo, com calma e tudo mais. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é uma coisa em cima 6 da outra, meses. né? E acho que nem sombra tem mais mesmo. Eu nunca mais vi, né? Só se fui sombra e nunca tive um sombra, nunca mais vi essa forma assim de desenvolvimento. Até porque tem questão de custos e muitas coisas que mudaram bastante no mercado, né? Mas enfim. E então eu fui e nesse primeiro projeto fiz um rollout, né? E foi aí que eu desenvolvi muito, né? O rollout é você trazer novas empresas para dentro do SAP. Então é aquilo. Essa empresa, ela vai ter as mesmas regras dessa empresa, né? Então o que eu tive que fazer? Foi lá e eu como trainee, como era o tempo tranquilo, a própria consultora falou: Lucas, vou deixar você fazer essa filial aqui, ó. Eram, sei lá, não lembro, mas eram umas 10 filiais, eram bastante coisa, né? Eram umas 10 novas empresas, né, que eles tinham comprado, uma coisa assim. E era para colocar dentro do SAP. E ela falou: essa aqui você vai fazer. Então, para começar aí, lê lá, abre lá o esquema e me detalha tudo e vê. Eu quero que você busque onde você vai ter que alterar e me fale o motivo que você vai ter que alterar. Então, esse para mim foi o melhor exercício assim que eu tive, né? Fui tendo muitas dicas, fui tirando dúvidas com elas, mas fui também muito sozinho. Eu sou muito, de certa forma, não sei se dá para falar que é individualista ou não, mas eu não gosto de perguntar. Eu sou aquela pessoa que pergunta em último do último caso. Às vezes é bom, às vezes é ruim, porque às vezes é ruim que eu perco muito tempo, depois pergunto e a pessoa fala: é só fazer isso, né? Mas o bom que eu acho é que, como minha memória é muito ruim, isso me ajuda a lembrar. Porque quando eu passo dificuldade, quando eu peno para aprender, eu lembro mais fácil. Então, eu sempre fui assim. Aprendi bastante sozinho, mas muito com dicas, muito com a ajuda dos consultores que estavam ali perto de mim. E esse projeto, para mim, foi um grande divisor de águas. Porque fiquei 6 meses lá e vendo regra, esquema todos os dias, todos os dias, todos os dias, né? Então, mexi muito, trabalhei muito. E essa questão de ter que entender um esquema inteiro, era assim, ó, pega esse esquema inteiro, pega essa filial, que é cópia dessa, e vê onde você vai ter que alterar. E me fala o porquê. Então, antes de alterar, eu tive que detalhar para minha consultora, que era a minha sênior, né, que era a sombra dela, o que é alterar. Aí eu fiz, falei com ela me deu uns toques, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, e depois eu fui lá e alterei. Então foi nesse primeiro projeto que eu já tive um grande contato, né? E ali eu já me desenvolvi absurdamente, absurdamente mesmo. Mas não só lá, né? Claro que eu chegava no hotel, como eu falei, eu fui para São Paulo, fui para trabalhar, eu queria crescer. E eu chegava no hotel e estudava. Como eu já estava sozinho, qual era o meu pensamento, né? Eu já estava sozinho, estava longe da minha família. Eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, né? Vou crescer logo para quem sabe voltar para perto da minha família quanto antes eu trazer minha família para perto de mim, né? Ou eu Mas estudava um também pouco dá pra antes, tomar uma depois ia. cervejinha, não dá? Não dá pra tomar uma cervejinha ali, dando uma lidinha numa regra? Dá. Dá, não Não, dá? e eu fazia muito isso. Eu ia os consultores, às vezes, a gente descia lá para bater um papo e via um consultor trabalhar. Eu colava do lado. Poxa, o que você está fazendo? Poxa, que bacana. Pô, legal. Por que isso? Por que aquilo? Ficava cutucando ali, né? Às vezes ele deixava fazer uma, deixa eu fazer essa aí, deixa eu fazer. Ele ganhava e eu fazia, né? Mas eu ia lá e fazia. E eu lembro também, olha que legal, era um monte de filial e depois chegou mais, e aí precisava terminar até uma determinada data, e aí eles começaram a fazer todo mundo hora extra. E eu não ganhava hora extra, eu era sombra. Mas eu ficava lá. Então eu ficava com a galera lá até às vezes 7, 8, 9, 10 horas da noite, trabalhando também, fuçando, aprendendo. Eu falei: eu não ganho hoje, mas eu sempre pensei assim, esse tempo que hoje eu não estou sendo remunerado é meu investimento para o futuro. E deu muito certo. Exatamente, eu acho que eu também penso muito assim, eu acho que a questão do jeito que você aprendeu, eu me identifiquei um pouco, né? Como que eu aprendi regras e esquemas, né? Quando eu vi, né, quando eu tive essa sua visão que você teve do que é importante, eu também tive a mesma visão, não foi exatamente igual, foi de uma outra forma, mas aí quando eu caiu minha ficha, eu falei: putz, isso daí é o que eu quero aprender. Eu fazia faculdade na época ainda, né? E eu moro na Zona Leste de São Paulo, perto da Vila Prudente. E onde eu trabalhava era em Santo Amaro, né? Era assim, é Zona Sul, Zona Leste. Então, são, são polos, né? E eu estudava na São Judas, né? Que é Moca, ou seja, é um pouco Zona Leste ainda aqui, né? Ou seja, eu saía da Zona Leste, eu ia pra Zona Sul, tinha que voltar pra Moca e voltar pra minha casa, né? Então, assim, acordava, 5 horas da manhã para poder tomar banho, tomar café, sair, chegar a tempo no trabalho, porque como eu tinha que sair às 5 e porque eu tinha que estar na faculdade às 7, eram 2 horas de viagem. Então eu tinha que entrar às 8 para sair às 5, né? E para entrar às 8 lá eu tinha que sair muito cedo de casa. O que eu ia fazendo?
Eu sei que isso aí é errado e não repitam isso, tá, gente? Eu abri o meu notebook simplesmente dentro do metrô, né? Porque meu celular na época eu não conseguia ficar passando PDF para ele, era um celular velhinho, ruinzinho. Então eu tinha que, onde eu tinha que estudar, o lugar para estudar era no meu notebook. E o que eu fazia? No trabalho, eu fazia o download das regras, dos esquemas, né? Fazia o download do esqueleto do esquema, das regras, e eu fazia igual o Lucas, eu ia lendo. Eu não queria decorar comando, eu queria ler e entender. Tipo assim, quando a gente vê uma regra, por exemplo, a gente vê o esqueleto dela lá, aí eu ia lendo e entendendo o que cada comando estava fazendo, e no final eu tentava dar um overview da regra. Beleza, essa regra, ela tem o intuito de fazer tal coisa. Porque eu olhava o esquema e eu olhava a regra. Então, pô, nesse lugar do esquema, ela tem o intuito de fazer isso aqui. E eu ia fazendo isso, indo para Santo Amaro, voltando de Santo Amaro para a faculdade. Eu tenho uma história engraçada, acho que você conhece, Lucas, na faculdade, que eu tava com o notebook aberto, né? Faculdade, geralmente, os professores não ligam muito, assim, se você tá prestando atenção na matéria ou não, né? Não é igual a escola, né? O professor tá nem aí, se você tá aprendendo ou não, é sua profissão, o problema seu. Mas esse professor, ele era muito gente, assim, ele era muito interessado no aprendizado dos alunos, né? E eu tava estudando regras e esquemas. Por quê? O que eu fazia? Minha técnica. Eu pegava chamados e aí eu resolvia eles da minha máquina, ou seja, eu lia o enunciado de um chamado e tentava resolver, tipo, no Excel mesmo, né? Fora do SAP, né? Dentro do Excel. E eu tentava resolver esse chamado lá. E aí eu tava numa dessas aventuras que eu tava fazendo, e aí o professor chegou do meu lado, assim, bateu na minha mesa. Ô, João, o que você tá fazendo? Aí eu falei, ô professor, eu tô trabalhando, né? Pô, tô cheio de coisa hoje. Ele, legal, beleza. Então faz o seguinte, se você quiser trabalhar, você fecha o notebook e vai lá pra fora, tá? Aí eu falei, caraca. Aí eu falei, beleza. Aí eu fechei meu notebook, ele olhou pra mim, tipo, beleza, o moleque agora vai precisar disso da aula. Aí eu guardei na minha mochila, levantei e falei, professor, brigadão aí, viu? E saí da sala, fui estudar. Por quê? Porque naquele momento eu tava tão focado, eu tava tão engajado em querer chegar naqueles consultores, que, poxa, eram referência e tudo mais, que tirar uma nota vermelha da faculdade e talvez até fazer uma DP tava atrás de aprender regras e esquemas, né? Então, assim, não foi fácil, foi difícil, porque, poxa, Sim. corri risco, ficava abrindo notebook, chegava em casa, estudava, na faculdade também ficava estudando. Então, assim, estudava o tempo todo lendo, né? Igual você, eu ficava lendo as Uhum. regras e lendo os esquemas, né? Não foi na prova de fogo igual você foi uma prova de fogo, né? Foi dentro de um projeto ali já. Eu não, eu tive talvez um pouco mais de calma para aprender, mas também tive que me esforçar, tive que lutar ali para aprender, porque assim, é uma coisa que, por não ser decoreba, por não ser só, pô, ler um comando e decorar, então você tem uma lógica por trás. Então, assim, lógica a gente não decora, a gente entende, a gente aperfeiçoa. Então não é tão simples assim aprender regras e esquemas, né, Lucas? Sim, com certeza. E é bem isso. Na verdade, acho que o grande erro de muita gente é isso, é achar que, poxa, eu tenho dificuldade em regras e esquemas porque eu não consigo decorar os comandos. Mas te garanto, não precisa decorar, eu sou a prova viva disso. É você aprender a buscar e aprender a como Sim, fazer. Isso é o mais importante. sim, exatamente. Pô, show, Lucas. Vamos lá, próxima pergunta. Olhando assim para o seu passado, lá para trás, assim, quais foram os principais erros e os principais acertos? E assim, se você teve, qual foi a sua melhor lição aprendida e se você pode compartilhar conosco hoje? Então, quais foram os principais erros, quais os principais acertos e uma lição aprendida? Eu acho difícil. É, Começando pelos erros, eu lembro bem que, na verdade, foi o que mais me marcou. Assim, a gente erra bastante, né? Na verdade, até eu falo que quem erra primeiro aprende primeiro e é errando que se aprende. Só não pode errar de novo, Exatamente. né? Igual. Mas errar faz parte. Exatamente. Já errei muito, muita coisa, mas o principal erro que me marcou, eu lembro que foi quando eu comecei a dominar e tal, tava lá com 1 ano e meio, 2 de SAP, a gente caiu um pouquinho ali na minha zona de conforto. E aí eu comecei porque eu já tinha ralado bastante, foi, sei lá, 1 ano e meio, muito intenso, trabalhando muito em casa, estudando, fazendo muita coisa. Aí chegou um momento que, quando eu comecei a dominar um pouco ali, né, conseguia me virar, conseguia atender vários chamados, consegui para um projeto sozinho, dar um suporte para um cliente, não era um projeto, era um suporte fixo no cliente, né, local, mas enfim, já com 1 ano de SAP sozinho para lá, então isso para mim me fez, digamos assim, cair numa zona de conforto. E eu fiquei, sei lá, uns 6 meses aí sem evoluir, sem estudar, meio preguiçosão aí.
Aí que começou a vir uns chamados mais cabulosos, começou a vir umas coisas diferentes, e aí eu comecei a ver que eu não sabia quase nada ainda. Então lá foi o Lucas ralar e voltar para aprender. Eu acho que o principal erro foi isso. Na verdade, até hoje, isso para mim foi uma grande lição, e até hoje eu vejo que eu não sei nada, né? Aprendo vendo seus vídeos, até comentei com você uma vez, que vídeo foi? Alguma, acho Sim. que da leitura do tempo de Do casa, né? salário, do tempo de serviço lá do Do colaborador tempo de para pagar os serviço, do bienes. salário também, daquela função que Do você salário base é utiliza naquela legal, né? operação. Falei, pô, da hora, não conhecia não. Então, cara, a gente tem que estar sempre aberto, sempre aprendendo, não tem que ter vergonha de falar que não sabe. Então, isso foi uma lição que eu aprendi bastante. Agora, falar de acerto, acho que o principal acerto de verdade, sem sombra de dúvida, foi essa questão de eu ter focado em regra de esquema, né? Para mim, eu vejo que, de verdade, sem demagogia nenhuma, foi o meu grande diferencial. Foi absurdamente o meu grande diferencial que me fez me destacar. Então, esse, em termos de acerto, assim, foi o principal. E fora a questão também de sempre me expor, né? Eu sempre pensei que, não tenho nada a perder, né? Então, vou me expor. E se eu errar, eu vou assumir. Se eu não for dar conta, eu vou assumir, mas eu tenho que tentar. Então, foi assim que eu fui pro primeiro projeto. O primeiro projeto, sozinho, eu tinha 2 anos de SAP. Eu já tive a oportunidade do primeiro projeto, né? Eu lembro que o pessoal da consultoria falou: você topa? Eu falei: topo. Né? Eles falaram: você vai ter todo o suporte que precisar. Topa aí sozinho? Topo, claro. Então, com 2 anos ali, eu já estava fazendo a minha primeira implementação de folha e foi um baita desafio. Claro que foi minha pior implementação de folha. Graças a Deus eu já vejo assim, só que eu evoluí, né? Mas, pô, foi muito Sim. bom. Então, a questão de expor, dar a cara a tapa e topar desafios, isso faz toda a diferença. Eu acho que a nossa implementação de hoje, ela sempre tem que ser pior do que a de amanhã. Nunca melhor. Sim, Porque se a sim. de hoje for melhor, quer dizer que a de amanhã você fez com menos qualidade que essa, né? Então, assim, a de hoje ela tem que ser pior do que a de amanhã. A de amanhã sempre tem que ser melhor pra gente evoluindo, né? Exato. Hoje, na verdade, eu vou fazer o meu melhor, mas é bem isso. Aí amanhã eu vou olhar para trás e falar: nossa, eu podia ter melhorado aqui. Isso é um excelente sinal que você está evoluindo. Não tem que ter vergonha, não tenho vergonha nenhuma. Já tive a oportunidade de voltar para o cliente onde eu fiz a implementação, vi um monte de cagada que eu já fiz, ia lá arrumando no suporte, Acontece. porque faz parte, Sim, né? sim. Eu fui pro meu primeiro projeto, eu acho que eu tinha 3 meses, eu acho, de casa. Tinha 3 meses. E eu lembro que na época eu fazia faculdade, né? E só que assim, eu queria tanto para o projeto, tanto, 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 que o meu gerente chegou e falou assim: João, tem um projeto e tal, vou precisar de você, você consegue ir? Porque você faz faculdade, né, e tal. Aí eu lembro que eu inventei, eu não sei o que eu falei que eu acho que a minha faculdade estava com, sei lá, era uma semana, né, só era assim, não era para implementar um projeto inteiro, era para participar Uhum. de uma fase lá, né, que eu ia mexer muito com regra e esquemas. Aí 15 dias, né, eram 2 semanas. Aí eu falei que minha faculdade não ia ter aula justamente nesses 15 dias, tipo, Entrou em não vai greve. ter aula. Ah, não vai ter aula esses 15 dias? Eu falei: não vai, por quê? Não, só não vai. Mas você pode ir, não vai dar problema? Eu falei: não, fica tranquilo. Aí eu fui, fiquei com 14 dias, né, que é de segunda a sexta, 14 dias de falta. Aí o pessoal colocava meus nomes nas entregas lá, fui, fiz. E aí depois eu tive a oportunidade de ver as cagadas que eu tinha feito, né? E aí você falou: se eu pudesse, eu voltava naquele cliente e refazia tudo de novo, porque eu Sim. aprendi coisas novas, né? E é uma coisa que eu percebi muito também, não sei se você tem a mesma visão que eu sobre isso. Quando a gente chega para um cliente e a gente é humilde, a gente fala: poxa, não sei, vou pesquisar, ou ele pergunta, a gente fala: poxa, ó, agora eu não me lembro, mas eu vou levar de lição de casa, posso te falar amanhã ou na próxima vez? Eu acho que passa uma credibilidade às vezes muito maior do que você falar que sabe ou que vai fazer e acaba enrolando porque você sabe depois que não dá. Que depois você viu que não deu, ou porque você falou que deu, aí você vai usar para pesquisar, para depois aplicar, né? Porque você aí fica com um peso nas costas de algo que você já se comprometeu, né? Poxa, eu já falei que dá, agora eu tenho que dar conta de fazer funcionar. E é diferente quando a gente fala: pô, não sei, vou pesquisar, depois eu te falo, né? Não sei se você também. Eu vejo que quando você fala isso, eu acho que o cliente ele fica mais seu amigo. Não sei se você percebe isso também. Sim. O que eu aprendi muito, e até, enfim, entrando um pouquinho nesse tema, mas tem essa questão de, quando a gente chega num projeto, a gente é endeusado, né? Você pode perceber que você chega, principalmente quando é a implementação. O pessoal já te vende absurdamente, porque vai chegar os consultores, porque é os consultores, porque é os consultores. Principalmente quando a gente vem de São Paulo, eu vejo muito isso, né? É de São Paulo, o pessoal olha com um olhar diferente.
Então você chega lá meio que endeusado. A partir do momento que você fala que, poxa, não tenho certeza, preciso confirmar, querendo ou não, você meio que se humaniza pro cliente. Então, por isso que gera essa empatia, tem muito isso. Eu sempre joguei muito, sempre fui extremamente transparente, sempre extremamente direto. Já falei muitas vezes que dava e depois vi que não dava, não tem problema nenhum. Falei, puxa, ó, achei que dava, tinha certeza que ia dar. Não deu certo por conta disso. Aprendi, sempre aprendi, é isso, errei, aprendi, ia lá e pedir desculpa pro cliente, pra consultoria, vamos ter que replanejar. O importante é sempre isso, é errar o mais rápido possível e não ficar enrolando. Poxa, falei que dava e vi que não vai dar, falo o quanto antes. Né? Falo o quanto antes, assume e vamos lá e vamos explicar o porquê não dá, porque isso é importante também. Quando você explica o porquê você não dá, ele vê que não dá e não é porque você não sabe fazer, muito pelo contrário. Você sabe muito além, sabe explicar o porquê não sabe fazer e aí talvez tenha que partir para um desenvolvimento ou coisa do tipo. Mas eu sempre tenho uma premissa comigo, e levo muito comigo isso, a sinceridade acima de tudo. Isso faz toda a diferença, sim. E até às vezes o que o cara queria, né, o usuário queria, você não dá porque talvez daria erro em algum lugar ou daria problema, e você fala, ó, não dá para fazer, não é porque o sistema não suporta, mas é que se você fizer, você vai ter problema aqui na frente, ó. E o cara fala, Ou tem que poxa, mudar né? toda a estrutura, tem que mudar muita coisa. Ele não foi só um instalador de sistema para mim, ele foi realmente um consultor, né? Ele realmente prestou um Exato. serviço consultivo para mim. E não começa a falar agora, que eu sei que você vai falar sobre isso, mas a gente fala isso daqui a pouco, sobre serviço consultivo e mero instalador de sistemas. Lucas, quarta pergunta. Agora, algo que talvez muita gente tenha uma pulga atrás da orelha com isso e eu quero ver a sua opinião sobre isso. O que você acha, do seu ponto de vista, do futuro de regras e esquemas, da forma com a qual a gente conhece, com todas essas mudanças que a SAP vem fazendo? Poxa, com a vinda do HXM, né, que não é mais Human Capital Management, é Human Experience Management, né, que é a experiência da gestão de capital humano, né, mas a questão tirou a capital humano, eu acho, do nome, né? Agora experiência, né, humana, gerenciamento. O que você acha com essas inovações que a SAP vem apresentando? Você acha que regra e esquemas vai morrer, não vai morrer, vai mudar, não vai mudar? O que você acha? Boa pergunta, já sofri com isso aí. Confesso que eu tive medo, né? Na verdade, essa mudança da SAP eu acho que é essencial, né? Quando eu lembro, há 7 anos, quando eu entrei no mercado da SAP, eu assustei, porque, pô, o SAP era endeusado. Quando eu cheguei e vi o sistema com aquela tela, com aquela cara, com aquela usabilidade, eu falei, nossa, é totalmente o contrário que a gente aprende na faculdade, né? E o que a SAP vem fazendo agora é correndo atrás, né? Com todas essas questões da experiência de usuário e tudo mais, né? Isso tá muito em alta. Mas eu lembro que quando veio o Success, quando veio a coisa, falava que a Folha Cloud da SAP vai vir, eu pensei, ferrou. Tudo que eu gastei até agora, eu vou começar do zero, né? Porque a gente pensa assim, me ferrei, né? Lá vai eu voltar do zero de novo. Aí quando eu vi o ECP, né? Eu vi que o Employee Central Payroll, né? A Folha Cloud da SAP, vi que é basicamente o SAP na nuvem e eu comecei a refletir em relação a isso, né? E de verdade, o que eu penso? Óbvio que não dá pra gente ter certeza alguma, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente está falando de, por exemplo, folha de pagamento e até a parte de gestão de pontos, que usam regras e esquemas também, né? Mas a gente está falando de processos, de processamentos, a gente está falando de muito acordos coletivos, muitas questões legais, e a gente está falando de um sistema que já é consolidado mundialmente. Não é só o Brasil, é no mundo. Né? Regras e esquemas existem no mundo. Se você domina a regra e esquema no Brasil, você domina no mundo. Né? São os mesmos comandos, salvo algumas exceções, que são comandos específicos de cada país, mas se você domina aqui, você domina em qualquer lugar do mundo. Vai mudar comando. Né? E, se você parar para pensar, uma coisa é a SAP mudar, sei lá, um sistema que faz a parte de admissão, não menosprezando, né? Mas é algo que não tem toda a complexidade que tem um cálculo de uma folha de pagamento. E, de novo, não é só cálculo Brasil, é cálculo no mundo inteiro. Então, de verdade, eu acho muito difícil, né? Por isso que eu voltei a investir, estudo cada vez mais e não parei de investir meu tempo com me aprofundar e aprender cada vez mais isso, porque eu não vejo algo que vai morrer, muito pelo contrário, né? Quando veio o ECP agora, eu tive mais certeza disso, claro que não dá para ter 100% de certeza, mas eu tive mais a clareza, que acho que a minha visão está correta, porque é uma folha consolidada, e se a gente pensar o que a gente consegue fazer em regras e esquemas, é basicamente uma linguagem de programação, é um mundo ali dentro. Não faz sentido para mim, a não ser que venha uma coisa melhor ainda, né? Melhor ainda no sentido que faça tudo o que faz e de forma muito mais simples. Aí faz sentido trocar.
Mas salvo exceção disso, né, que eu ainda não enxergo uma possibilidade de ser assim, eu de verdade não vejo que, sei lá, nos próximos 10, 15 anos aí, a SAP vai vir a mexer em regras e esquemas, ou vai mudar a folha dele, né, a estrutura da folha de pagamento que a SAP tem hoje. Claro, é a minha opinião, não dá para ter certeza nenhuma, mas analisando o contexto, analisando o mercado, conversando com o pessoal da SAP, contatos que a gente tem, e até pensando que hoje a gente já tem a Folha Cloud, que a SAP já fez em tese a migração, já vende isso, muitos clientes vêm, já estão implementando, a SAP vende, defende a migração de todos os clientes para a Cloud, não faz sentido daqui 2 anos ela falar assim, agora esquece essa folha que você implementou aqui, vamos mudar de novo para outra, né? Então, eu acho que tem muito isso. Eu, de verdade, acredito muito e aposto muito que as regras dos esquemas e essa estrutura da folha de pagamento da SAP hoje aí não vai morrer tão cedo, se é que um dia vai morrer. Show, bacana esse ponto de vista. Lucas, eu tenho a mesma visão que você, porque eu acho que agora a SAP ela está muito mais voltada para olhar com a experiência de sistema usuário final. Quem é o usuário final? É o cara do RH, que vai estar lá operando o sistema, que vai estar gerenciando, não nós consultores, né? Ela já viu, eu acho que a configuração funciona bem. Eu acho que agora o que ela está querendo correr atrás é talvez aquele preconceito, aquele pré-conceito que os usuários têm de, pô, sistema engessado, feio, robusto, que E é isso, difícil de querendo ou usar, vamos ser não, sinceros, né? Não é fácil. sim, sim, não é uma coisa assim, tanto é que tem, poxa, manuais e Intuitivo, né? manuais, exatamente, tem manuais e manuais ensinando a usar. Então, acho que a SAP, com essa vinda do S4HANA, né, porque a gente, pô, se a gente parar para ver, a SAP gastou uma grana preta trazendo o S4HANA, né? Agora, o S4HANA foi remodelou 100% as tabelas como a gente conhece, né? Isso mais para todos os módulos, menos HCM, eu acho. Mas as tabelas, como a gente conhece, né? Pô, para quem vem de banco de dados, primary key, foreign key, não é mais assim, né? A modularização é uma modularização diferente, né? Então, assim, poxa, a SAP já gastou uma grana preta com isso. Ela não tá olhando para essa configuração agora, até porque eu participei eu participei da primeira implementação do ECP no Brasil, né? Em um cliente que eu participei da. E quando veio, eu também senti isso. Falei, putz, agora ferrou, beleza. Fiquei indo e voltando da faculdade estudando, vou ter que estudar tudo de novo. Falei, beleza, né? Só que quando eu vi que o ECP era a folha, o ECC, só que dava para acessar em um link, basicamente. Tipo um link de internet, né? De um navegador. E não mudava absolutamente nada, nada, nada na configuração. Tanto é que, saindo um pouco de regras e esquemas, a gente precisa configurar todo o PA, todo o OM, todo o BN, para descer as informações do Success. Porque Sim. no Success eu tenho o relacionamento sistema-usuário. E no ECP eu tenho relacionamento os dados importados pelo usuário com a configuração para funcionar tudo. Ou seja, Front-end e back-end, que o pessoal fala, né? exatamente, né? Acho que está muito voltado para a experiência do usuário, que é o front-end, né? Que é onde eu estou vendo, né? E o back-end é a parte que a gente configura, né? Ou seja, a SAP não quer falar com a gente, nós consultores, eles querem os usuários. É basicamente Não isso. é a intenção deles facilitar a nossa vida ainda. Isso, exatamente. E eu acho que assim, a SAP, quando ela anuncia uma mudança, ela anuncia para muito longe, né? Por exemplo, o S4, eu lembro que vem desde 2015, acho isso. Sim, sim. E a SAP vai dar manutenção até 2025, 2030, do ECC ainda, né? Então, assim, quase 15 anos de gap aí entre aparecer a notícia e acabar o que tinha antes. E imagina a regra e esquemas como a gente conhece, sem nem ter notícia que vai mudar, né? Sim. Então, assim, eu acho que é algo que funciona tão bem que só vai sair desse auge que tá se a SAP sair de auge, vier outra RP e substituir a SAP. Aí foge da questão, né, que a gente está falando. Mas eu acho que se permanecer o SAP e com as inovações que ela vem fazendo, com as compras de ferramentas que se destacam, ela vai lá e compra, né? Eu acho que assim, não tem como, né? Assim, sair do radar isso daí. Bom, Lucas, eu vou pedir para você ajudar a galera que tá assistindo a gente agora. Você pode passar uma dica para o pessoal que está assistindo a gente de como aprender, né? Ou como começar, a partir de agora, a se aprofundar em regras e esquemas? Tem isso, eu passo com toda certeza que foi o que eu fiz. E foi o que você falou até que você fez. E eu lembro um dos vídeos seus, onde você fala uma coisa que eu achei bem interessante, que é comparar
é aprender regra e esquema com ler e escrever, né? Que o que a gente aprende primeiro? Acho que você falou uma coisa assim. Sim, Por que a gente aprende primeiro a ler e depois a escrever? Para mim faz todo sim. sentido quando você falou aquilo. E é isso mesmo, na escola a gente aprende primeiro a ler e a escrever, porque primeiro a gente tem que aprender a identificar as coisas, identificar as palavras, entender o raciocínio de como as palavras e as frases são montadas para depois a gente passar para o papel. E se eu tenho uma dica para dar para quem quer aprender regra e esquema é isso: estude a leitura. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu aprendi até, digamos assim, rápido, né, comparando com a média das pessoas. Por quê? Porque eu estudei muito, né? Eu fui meio que eu não fui assim um método que eu sabia que ia dar certo. Eu fui entre aspas forçado, porque graças a Deus aquela consultora falou assim, não sei se ela sabia também o que estava fazendo, ou se foi de propósito, né? Mas ela me ajudou muito nesse ponto, quando ela falou, ó, leia isso aqui, entenda o que está fazendo, entenda o que você vai precisar mudar e me passe o que você precisa mudar, para eu analisar antes de você mudar. Então, de eu ter que fazer isso, ler linha a linha da regra, escrever o que estava fazendo, identificar o que ia mudar e tudo mais, eu aprendi muito. Então, de verdade, você tem uma dica para passar você quer estudar regra e esquema? Poxa, eu quero aprimorar. Então, começa a ler. Pega um esquema lá do cliente, de onde você estiver, pode até, não precisa nem estar com o cliente aberto, tá? Chega em casa e não tem acesso ao cliente. Então tá bom. Então imprime aquilo lá, faz igual você fazia, João, para levar para a escola. Imprime aquilo, né, exporta para sua máquina e lê, de verdade, lê muito e vai anotando, vai exercitando você anotar o que está fazendo, por que está fazendo. Isso, cara, sem sombra de dúvidas. Você pode fazer isso durante, sei lá, 2 semanas que você vai ver um resultado absurdo já, absurdo. Não era escola, era faculdade já, tá? Desculpa. Perdão. Não, mas show de Então, bola, Lucas. beleza. Eu acho que essa dica aí, gente, essa dica é de ouro, sério. Não foquem em decorar os comandos, foquem em. Sim. Usem a que o Lucas falou, né? Que eu falei no vídeo. Poxa, por que que a criança na escola ela aprende primeiro a ler para depois ela escrever? Ou seja, trazendo para o nosso mundo, não passe como é que é o carro de boi na frente dos bois, O né? carro na frente dos bois, agora não é fala anterior lá. Isso, isso, exatamente, que é do lado de Aracatuba, eu sei que fala assim porque eu tenho parente aí, viu? Então, assim, não queiram escrever uma regra no SAP se vocês ainda não têm o total conhecimento de tudo que é possível, né? Essa é uma dica de ouro e, assim, se vocês quiserem começar a aprender regras e esquemas hoje, basta aí ter acesso ao ambiente SAP, basta entrar na P02, na P01, colocar lá esquema BR00, tem vários esquemas, qualquer regra, comecem a ler as regras standards, que comecem com BR, e vão estudando as regras, lendo, peguem para ler, pô, tô de noite lá na cama, vou assistir, sei lá, uma novela, tenta dar uma lidinha, investir um pouco no futuro aí, que você tem certeza que você não vai se arrepender, isso é um diferencial enorme, Com tá? certeza. Lucas, vamos para o encerramento aqui. Isso eu acho muito importante, eu levo isso muito comigo, né? Essa questão de soft skills. Quais são as soft skills? Só para o pessoal entender, soft skills, gente, são as habilidades pequenas, assim, são as habilidadezinhas que a gente tem que habilidadezinha, mais habilidadezinha, torna uma habilidade enorme e faz com que você se destaque. Então, assim, Lucas, quais são as soft skills que você enxerga que você possui e que sem elas você não estaria onde você está hoje? Pô, CEO de uma consultoria, por tudo isso que você passou aí e tudo mais, até tendo uma agenda lotada que eu tive que marcar um mês antes para falar com você. Quais são as soft skills que você tem que você acha que se você não tivesse, você não estaria talvez aqui hoje, assim, nessa evolução que você teve? Bacana. Esse é até um tema que eu particularmente gosto muito de falar, porque foi outro tema também que eu tive que muito me aprofundar. Sempre fui muito tímido, mas também a experiência que eu tive lá atrás, onde eu comecei a trabalhar lá no início da minha carreira como técnico em informática, já lidando com cliente, visitando cliente, me ajudou muito, né? Mas depois, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a estudar e aprofundar muito isso. E, enfim, na verdade, soft skills, né, essas habilidades comportamentais, digamos assim, né, para mim, complementam e são quase 50-50, se não até mais, com a questão técnica, né? Em muitos casos, depende do que você vai fazer, você precisa ter muito além do técnico, aliás, na grande maioria dos casos, né, o consultor não depende só do técnico, né? Talvez aí, em alguns casos, o ABAP, as partes mais desenvolvedoras assim, podem abrir mão um pouquinho disso, mas também não aconselho. Mas a gente que é funcional, a gente que está ali com o cliente, é algo essencial. E eu gosto sempre de falar de 3 pilares assim que eu
digamos, desenvolvi para a minha vida de consultor, que é questione, entenda e encante. Por que é isso? De onde vem isso? De onde que eu tirei isso? Foi a forma que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ver que dá certo, e eu criei esses 3 pilares, digamos assim, para me nortear e até para uma forma de eu passar para as outras pessoas, né, quando eu comecei a liderar times e tudo mais, né? Porque, bom, questione vai muito da questão de você questionar o seu cliente, mas questionar de verdade, tentar não só entender, mas tentar tirar a informação concreta dele e muitas vezes fazer ele se questionar e ele também pensar um pouco fora da caixa. Então, por isso que é muito importante também a gente conhecer a área de negócio, conhecer as legislações, as coisas. Porque a gente tem que fazer perguntas pertinentes, a gente tem que questionar, tá com dúvida? Pergunta, tá com dúvida? Pergunta de novo. Entendeu? Confirma, né? Então, eu gosto muito de levar isso como pilar. Então, a habilidade de você questionar, de você se comunicar com as pessoas, né? O entenda é justamente você não só entender a necessidade do cliente, que é muito importante, obviamente, o que ele está te pedindo ali, que os seus questionamentos vai trazer, mas também um ponto muito importante que é você ter empatia com ele. Você entender o momento que ele está passando, a urgência dele, né? Às vezes o cara tá lá, precisa fechar a folha, tá desesperado, o cara te liga às 7 horas da noite, você vai falar, desculpa, agora eu não estou trabalhando mais, né? Então, sabe, o entenda vai muito disso, você entender as dúvidas, mas também entender o momento e a necessidade dele, né? Entender, se colocar na pele dele, ter empatia por ele. E o encante, eu sempre gosto de levar para minha vida, que é você entregar muito mais do que ele esperava. Sempre que eu faço alguma coisa, eu sempre penso, beleza, o que eu posso fazer a mais, né? Isso virou até natural, intuitivo para mim. Então, eu sempre estou pensando, poxa, o cara me pede A, beleza, eu faço A, vou fazer a melhor forma possível A, mas consigo agregar mais valor para ele? Consigo dar mais de valor para ele? Pô, consigo ensinar ele a mexer nessa transação, né? Quantas vezes eu fui, às vezes, atender um chamado e eu percebi que o cara não sabia, ele chama uma variante na calc lá e roda. Ah, mas por que você chamou, por que você preencheu assim? Não sei, eu só chamo uma variante. Então, eu ia lá, ensinava ele, passava os conceitos para eles. Então, a questão de você entregar e gerar um valor imenso para o seu cliente, para os seus parceiros e para, enfim, para o seu trabalho como um todo. Então, para mim, são esses 3 pilares, né? Questione, entenda e encante, que eu levo como mantra para mim, assim, digamos, e até já compartilhei com muita gente, compartilho, porque fez muito sentido para mim, foi muito importante para mim e me ajudou a crescer muito, com toda certeza. Show, Lucas. Pô, bacana. Inclusive, eu acho que esse aí é o slogan da sua consultoria, né? Eu entrar no site esses dias, É, que é você isso mesmo, carrega esse é o lá. nosso Mas modelo eu de acho que trabalho. isso acho que todo mundo tinha que ter um pouco disso, sabe? Porque a gente tem que entender o que o cara tá passando, a urgência dele. Eu acho que a gente tem que, pô, por que não ser amigo do nosso usuário? Se a nossa imagem, às vezes, que a gente defende tanto, né? Às vezes, pô, às vezes eu até esqueço de pensar em imagem, só pela questão que eu tenho muito isso comigo. Eu não consigo chegar para um usuário ou até para um consultor e falar, tchau, tô indo embora, fecho meu notebook e até amanhã. Enquanto ele tá com problema, eu tô lá, tô ajudando. Ah, João, mas hoje não tá autorizado hora extra. Tá bom, não pedi. Tudo bem, não tem problema. Eu tô aqui porque eu gosto de ajudar, porque eu quero. Que eu quero que aquela pessoa ela se sinta satisfeita. Poxa, talvez o emprego dela também esteja correndo risco se ela não fechar aquela Sim, folha, né? E sim, ela com depende toda de certeza. mim. Ou às vezes, E a poxa, tem gente tem que uma pensar cinco. ainda que não é só ele, né? Imagina, uma empresa com 5 mil funcionários. Você Então. não paga, você não impacta só você está impactando 5 mil funcionários. 5 Exatamente. mil Eu não vidas. consigo conviver com essa culpa, tipo, fui embora, deixei 5 mil funcionários na mão. Pô, antes eles receberem do que eu chegar mais cedo na minha casa, né? Eu sei que eu tenho Sim, família, mas, poxa, às vezes são milhares e milhares de pessoas, às vezes o emprego de um usuário tá correndo risco, alguma cabeça vai rolar, só deu levantada aqui e ir embora, né? Então, assim, poxa, é isso, acho que é isso muito que você falou, sabe? Se o cliente pede uma caixa d'água, a gente tem que dar uma piscina para ele, né? A gente tem que entregar um lago, sabe? Porque isso, além de ajudar o seu cliente, vai te ajudar como consultor, vai fazer. Essas pequenas atitudes fazem com que você se destaque, eu acho, no nosso mundo. Isso porque com eu acho certeza. que talvez seja um pouco carente disso, né? Os usuários sejam talvez um pouco carente desse tipo de serviço. E quando chega alguém que faz esse tipo de serviço, aí tem toda essa humanização e tudo mais. Um abraço a todos, carinhos para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa,
Não sei se todos têm meu e-mail, tá? Mas é contato@joãoteles.com.br ou meu LinkedIn, João Teles, Facebook João Teles, Instagram João Teles, YouTube João Teles. Então, assim, João Teles, vocês conseguem me achar de qualquer lugar ali. Fiquem à vontade aí, tá bom, gente?